Eu quero lhe convidar para que você possa ler comigo, juntamente comigo, esses dois versículos, Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Toda a igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos por esta palavra, por esta escritura, por tua palavra, Senhor, que já nos basta, que já nos é suficiente, que já revela-nos que o Senhor requer de nós posturas e posicionamentos que diferem do mundo. Usa-me como porta-voz do Senhor nesta noite. Abençoa-nos através da palavra. Ensina-nos de maneira livre, soberana. Enche-nos de ti nesta noite, através desta escritura. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de olharmos para o texto, deixa eu compartilhar com vocês algo. Que quando nós pensamos sobre não se conformar com esse mundo, de pronto eu penso sobre uma ideia que vem à minha mente sobre a ideia de cidadania. E eu sei que nesse período político, as propagandas já começaram, nós iremos ouvir muito sobre cidadania. Sobre esse conceito, ou essa ideia que está muito bem posta, muito bem clara na vida de todos nós. Ou seja, mas eu queria que vocês entendessem, antes de pensar sobre cidadania, é que cidadania, queridos, não é apenas algo que nós temos. Cidadania, irmãos, é algo que nós precisamos exercer. Nós precisamos exercer a cidadania. Como dizíamos, esta é uma ideia bastante falada. E, repito, os candidatos gostam muito de falar sobre este tema, cidadania, sobretudo nesse período político. Mas o que seria cidadania, irmãos? Cidadania, em síntese, diz respeito ao exercício dos nossos direitos, dos nossos deveres, enquanto cidadãos. Eu poderia pensar com vocês sobre vários direitos, sobre vários deveres, direitos políticos, direitos sociais, sobre vários direitos e deveres que nós poderíamos passar aqui o resto da noite tratando sobre eles. Mas eu quero que você pense comigo, querido, que você que é brasileiro, ou você que é estrangeiro e mora no Brasil, você tem deveres e direito que te fazem viver como brasileiro, que nós precisamos trilhar nesse caminho. Mas eu estava pensando sobre isso e de pronto, automaticamente, concomitantemente, eu pensei, eu tenho uma consciência da minha cidadania, sobre os meus deveres, sobre os meus direitos. Mas eu preciso ter a consciência que nós temos uma dupla cidadania. Eu recebi do Senhor Deus uma cidadania em que somente aqueles que foram alcançados pela graça de Deus conseguem exercer essa cidadania. Nós temos uma cidadania que é celestial, que é do reino, que é alcançada e for alcançada por Cristo na cruz. Todos nós somos cidadãos deste reino, em que nós encontramos deveres e direitos também. E que muito mais do que conhecer acerca desses deveres e desses direitos, eu preciso exercitá-los na minha conduta como cidadão do céu. E pensar sobre um cidadão do céu, nesse contexto da adolescência, é extremamente desafiador. A minha postura, que não é apenas teorizar sobre este reino, que diz respeito não apenas a ter uma cidadania do céu, para que isso me sirva como passaporte, para dizer na eternidade, olha Deus, eu
tenho essa cidadania, permita-me entrar, porque eu recebi esta cidadania. É muito mais do que isso, eu preciso exercitar esta cidadania com a minha postura, com a minha vida, com os meus conceitos, com as minhas ações e com a minha vida, apesar da minha pouca idade. Eu estou aqui nesta noite para lhe dizer que nós não nos conformamos com este mundo quando nós exercitamos a nossa cidadania celestial. Vocês entendem isso? Eu preciso viver esta cidadania de maneira muito prática. E a proposta do texto nesta noite, em essência, irmãos, está intimamente ligada sobre este conceito de cidadania eterna, do reino. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Você adolescente, você é um cidadão do reino dos céus, e você não se conforma com este mundo, quando você, em seus pensamentos, você vive o exercício desta cidadania que fora comprada por Cristo na cruz. Eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre o que Paulo escreve aqui em Filipenses, que desde o primeiro capítulo ele vem trazendo a esta igreja, esses irmãos aqui, estes conceitos sobre cidadãos do reino, cidadãos dos céus. Vejamos, volta comigo desde o capítulo 1, para que possamos construir aqui um pensamento sobre aquilo que Paulo queria trazer a esta igreja, nesta perspectiva. Não se conformem, tomem posições, não se conformem com este mundo, sejam cidadãos dos céus, tenham uma postura diferente da que esses que não conhecem e não são legitimados com esta cidadania, não conseguem entender qual deve ser a postura de alguém que de fato faz parte, está elencado entre os cidadãos dos céus. Se você olhar toda esta carta que foi escrita por Paulo quando mesmo estava preso. Mas presta atenção, querido, um cidadão do céu, ele tem consciência, por exemplo, o que está escrito no capítulo 1, no versículo 6, e eu te convido a ler comigo, toda a igreja comigo, todos juntos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Um cidadão do céu é aquele que dá graças, é aquele que adora ao Senhor, é aquele que se alegra mesmo quando está sendo injustiçado. É um cidadão do céu. O seu coração está em Cristo, e se você olhar, o texto vai sendo construído dentro de uma perspectiva que é diferente da perspectiva do mundo. Olha comigo desde o verso 12, olha, pensa comigo, ser cidadão do céu é muito mais do que conceituar os deveres, os direitos de um cidadão do céu, é exercitar, é viver essa cidadania de maneira muito prática. Olha o que Paulo vai dizer, olha, o que acontece comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Olha a partir do verso 12, por gentileza, querido, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha o que um cidadão do céu pensa, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, elas se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Era uma guarda especial ali, que tinha contato, que estava ali tendo o acesso direto ao apóstolo preso, Paulo, em que ele tinha a oportunidade de pregar o Evangelho, dizer, olha, é Cristo que me traz alegria ao coração. Ele diz, olha, as minhas cadeias viabilizaram que os guardas pretorianos, uma classe elitizada dos guardas, pudessem transmitir a mensagem para tantos subalternos. Paulo tinha uma visão de um cidadão dos céus. Olha o que ele diz no verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O cidadão do céu, sabe o que ele pensa? Ele pensa que está escrito no capítulo 2, vai para o capítulo 2. Um cidadão do céu tem a consciência que é necessário ter no coração o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha para o verso 5, capítulo 2, ele vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Um cidadão do céu tem consciência de que a sua vida precisa estar pautada no exemplo de Cristo, tendo a convicção, queridos, de que ele, de maneira humilde, sem postergar, sem transferir, mas de maneira obediente, se esvaziou, assume a forma de servo. É o Evangelho, é o reino, é os ditames daquele que é Senhor de todas as coisas, que direciona, fazendo isso sem nenhuma murmuração, sem contendas, como diz o verso 14 do capítulo 12, capítulo 2, fazei tudo sem murmuração, sem contendas. Verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Verso 16, pregando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Percebem? Paulo está trazendo à igreja esse conceito que nós somos cidadãos dos céus. Adolescente, você é cidadão do céu. Igreja, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos de outro reino. Nós temos uma dupla nacionalidade. Nós somos aqui, mas somos peregrinos nesse mundo. Nós fomos alcançados para uma santa e soberana vocação. Ele vai tratar sobre isso no capítulo 3. Vai comigo, capítulo 3, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Verso 12. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Nós somos cidadãos dos céus. É como se Paulo quisesse dizer a esses crentes: olha, vocês percebem como devemos viver? Vocês têm consciência de que, por que vocês estão aqui no mundo? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Porque vocês são cidadãos de outro reino. A equação desse reino não se enquadra dentro dos cálculos conceituais do mundo. Nós somos diferentes. Mas percebam, irmãos, nós chegamos aonde queremos ministrar nesta noite. Tudo começa na mente. É como se Paulo dissesse: olha, esse é o princípio, esses são os conceitos, mas isso não deve ser imposto por nada que venha de fora. Isso deve ser alinhado, forjado, moldado através daquilo que Deus, o Espírito Santo, faz no nosso interior, que é algo espiritual, que é a ação do Espírito Santo. Tanto que ele chega a dizer no verso 8 o que nós queremos ministrar nesta noite. Finalmente, vocês entenderam? Finalmente, é sobre isso, é sobre uma relação íntima, é sobre algo que acontece no nosso interior, que não é forjado por palavras bonitas, por livros que foram lidos. Tudo isso é importante, irmãos, tudo isso traz conhecimento, mas é uma ação que vem de Deus, que vem no nosso interior, que forja, que molda, que mortifica, que diz não àquilo que nós pensamos como prioridade, e nós falamos: não, Deus, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua, não o meu querer, mas o teu querer, não os meus caprichos, mas o teu querer, não a minha vontade, mas sobretudo o Senhor, porque nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Nós não iremos nos conformar com esse mundo, quando de fato o Espírito Santo de Deus moldar e controlar as nossas vidas. Aleluia. Nós teremos adolescentes cheios do Espírito Santo quando finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é
puro, amável, de boa fama, essas coisas ocupem os nossos pensamentos. Vocês entendem o que Deus quer nos dizer nesta noite? Amém? Você é um cidadão do céu. Quero que você entenda, essa é a proposta paulina aqui. Se você prestar atenção, eu estava estudando esse texto, o verso 2 do capítulo 4 fala que houve uma discórdia ali entre duas irmãs. O texto não fala sobre o que foi, Evódia e Sintique. Mas o texto vai dizer o seguinte: pensem concordemente no Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Algo mais importante para o coração da gente. Nós passamos por isso. Nós discordamos. Permitam-me, nós podemos trazer o exemplo do próprio conselho da igreja. Há temas que nós discutimos nas reuniões que nós discordamos. Eu não concordo com o presbítero tal, não concordo com o pastor, não concordo, mas nós chegamos a um consenso. Porque nós entendemos que não é aquilo que nós queremos, mas devemos pensar concordemente no Senhor. É a glória do Senhor. O reino é dele. Nós somos cidadãos deste reino. É sobre isso que Paulo quer nos dizer nesta noite, irmãos. Mas percebam, isso é o que acontece internamente. Nós podemos linkar, fazer uma ponte ao que muitas vezes nós já ministramos. E por certo, quando nós pensamos na ideia, e neste tema, não vos conformeis, nós pensamos sobre outra escritura que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 12, verso 2, que ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam, Paulo está tratando sempre sobre aquilo que acontece no nosso interior. A ideia literal da palavra grega para transformar, metamorfo, traz a raiz da palavra metamorfose, que é uma transformação radical, que consiste em que nós somos alvos de uma ação, note bem, querido, alvos de uma ação interna e extremamente poderosa do próprio Espírito Santo. O que Paulo quer dizer aqui é que finalmente, somente quem foi tocado, transformado, moldado, convertido é que de fato entende o que ele quer dizer através da Escritura. Tudo que é perfeito, verdadeiro, deve ocupar a nossa mente. Religioso não entende o que é isso. Frequentador de igreja não entende o que é isso. Mas nesta noite, quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro sabe do que Paulo está falando. Louvado seja Deus por isso. É uma metamorfose, irmãos. É uma ação profunda, poderosa, que o Espírito nos molda, nos transforma passo a passo. Fazendo o quê, pastor? Transformando-nos à imagem de Cristo. É cada vez mais Cristo em nós. Vamos pensar um pouco sobre isso? Como nós podemos entender o que é mais de Cristo em nós, irmãos? É pela renovação da mente. A mudança começa aqui, irmãos. É um processo de pureza, de propósitos renovados, de pensamentos, de vontade transformada. É o interior mudado, irmãos. São os costumes, o comportamento muda. É muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que servir na igreja. E eu penso, irmãos, que o clímax da estabilidade espiritual se encontra nesses dois versículos que são centrais aqui nesta carta. Centrais aqui nesta carta. É entender o que, por exemplo, o próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Deus leva cativo o meu pensamento à tua obediência, Cristo. Leva cativo o meu pensamento a tua obediência, Cristo Jesus. Ele vai tratar sobre isso. Ele descreve aqui detalhes que eu queria destacar para a gente, pontualmente, rapidamente, adolescentes, igreja, nesta noite, em nome de Jesus. Como nós podemos perceber que de fato alguém é cidadão do céu? Como, irmãos? Olhando para que Paulo diz, finalmente. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Vocês entenderam que vocês são amigos da cruz,
Porque quem não é amigo da cruz e do evangelho é inimigo de Cristo. Vocês entenderam que quem não está comprometido com o evangelho é inimigo de Cristo. O contrário é verdade. Quem ama a cruz, quem é amigo de Cristo, quem busca o reino, se torna inimigo deste mundo. E nós não nos conformamos com este mundo, quando de fato essas realidades aqui apresentadas, elas são vivenciadas. Percebam, olha como Paulo fala, finalmente, irmãos. Olha para mim, querido, Paulo está falando com crente. Quem é crente nesta noite sabe o que Deus quer dizer aos nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos. Ele vai dizer aqui, irmãos, que quem é crente, quem é cristão, quem pensa como cidadão do reino, está comprometido primeiro com a verdade. Olha para o texto, tudo que é verdadeiro. Todos comigo, tudo que é, dá para falar mais forte, irmãos, tudo que é, fala só mais um para acordar uns dois que estão dormindo que eu estou vendo daqui. Tudo que é, agora acordou, na bênção. Cidadão do céu é comprometido com verdade. Vejam, Paulo monta essa epístola falando sobre falsos profetas, falsos mestres. Se você volta ao capítulo 3, a partir do verso 2, ele vai dizer, tenham cuidado com os cães, são mentirosos. Esses não são cidadãos dos céus. Mas ele vai dizer, nós somos comprometidos com a verdade. Amém, meus irmãos? Quem vive segundo a vontade de Deus é verdadeiro. O contrário disso é que Satanás é mentiroso, Satanás é o pai da mentira. João já falou sobre isso, capítulo 8 do seu evangelho, verso 44. A mentira que Satanás propõe é uma mentira que deseja corromper as mentes, que cauteriza as mentes. Satanás continua com as mesmas abordagens. Lembram do Éden? Ele diz assim, é assim, Adão, Eva, é assim que Deus diz. Ele corrompe, ele desconstrói, ele levanta questionamentos e dúvidas acerca daquilo que é verdade. Ele sempre agiu assim, ele não muda, ele tem as mesmas estratégias, diferentemente de Cristo. Cristo nos apresenta aquilo que é verdadeiro, em meio à verdade. Ele nos diz, não aquilo que é mentira. Ele nos diz em João 17, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que precisa moldar, conduzir, dirigir, alinhar, apontar, direcionar os nossos adolescentes, para que essa geração possa entender que existem homens e mulheres comprometidos com a verdade, em nome de Jesus. Nós vivemos hoje numa sociedade de conto de fadas. Big Brother, casa de artista, quer dizer, isso é antigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem sei o nome dessas desgraças. Conto de fadas. De inclusões mentirosas a uma sociedade que a cada dia tem aceitado. Nós precisamos forjar os nossos adolescentes aqui para dizer, olha, existe um grupo que é nação santa, que é propriedade exclusiva de Deus, que é cidadão dos céus, que é comprometido com a verdade, tudo que é verdadeiro. Mas Paulo vai dizer mais, olha para o texto, tudo que é respeitável. Eu estava olhando para essa palavra respeitável. A ideia do texto aqui, Paulo quer dizer a essa igreja, tudo que é digno e correto. Um cidadão do céu tem que viver de maneira digna. Muitas coisas em nossa sociedade não são coisas respeitáveis. O cristão não deve pensar nisso, o adolescente não pode se envolver com isso. Mas pastor, tem uma galera da escola que faz isso. Você não, você tem que estar comprometido com o que é correto, respeitável. Irmãos, entendam, a ideia aqui não é viver alienado nesse mundo. A ideia aqui não é enterrar a cabeça, evitar tudo que é desagradável. Mas a ideia paulina aqui é dar atenção a coisas que honram o nome do Senhor.
Não há coisas que desonram o nome do Senhor Deus. Isso começa no pensamento, quando ninguém consegue sondar, ou conhecer, ou imaginar. Quem sabe existem pessoas que até no templo estão pensando em coisas que desonram o nome do Senhor. É no pensamento, é no coração, é na alma. E Paulo vai dizer, pensem no que é respeitável. Há tantas coisas desgraçadas hoje aqui em nosso contexto, e criar filhos, irmãos, adolescentes, nesse contexto, é extremamente desafiador. Se você não cuida daquilo que é honroso, respeitoso em sua casa, a internet vai dizer como eles devem fazer. Tem invadido, tem proposto, tem escancarado, tem apresentado. Eis a razão pela qual eu celebro a participação dos meninos no trabalho, dominicalmente aqui, aos sábados. Invista na vida dos seus filhos, em nome do Senhor, porque o que o mundo quer é apresentar o que é desrespeitável, desonroso, mas Paulo diz, olha, finalmente, quem entende e é cidadão do céu, tem que procurar aquilo que é honroso, para a glória do nome de Deus, aleluia, amém. Isso controla o nosso pensamento. Mas ele vai dizer mais, tudo que é puro, olha para o texto, tudo que é justo, melhor dizendo, justiça, tudo que é justo tem que tomar conta do coração dos nossos filhos, da igreja, de quem é cidadão do céu. Percebam finalmente o que é justo. A ideia de Paulo aqui não é justiçamento, não é justiça com as próprias mãos, não é a régua da minha justiça, mas é a justiça que vem de Deus, que é pura, que é límpida, que é perfeita, que é a Ele que nós entregamos toda a justiça. A justiça tem que vir do Senhor, a última palavra vem do Senhor. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Deve ocupar o nosso coração, nosso pensamento é o que é justo no Senhor. Quero dizer para você, adolescente, em nome do Senhor, procura justiça em Cristo. Cidadão do céu, procura justiça em Cristo. Mas o texto continua, irmãos. Vou caminhar aqui. Tudo que é puro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra puro aqui está intimamente ligada. Paulo trata sobre pureza moral. Se você estudar esse texto aqui, o contexto do apóstolo Paulo, as pessoas viviam aqui nesse contexto muito parecidas com as que vivem hoje, como nós vivemos hoje, nesse contexto de impureza sexual, muitas impurezas, que sorrateiramente, muitas vezes, invadem a igreja. Nós precisamos rejeitar, nós precisamos dizer não, nós precisamos viver de maneira pura, alimentando a nossa mente. Oh, pai, mãe, presta atenção. Às vezes que nós não ministramos a palavra em casa, a internet está ministrando pornografia, como bem disse o pastor pela manhã. Se nós não cuidamos dos nossos filhos, eles estão trancados nos quartos. Quem impuro está invadindo, está cauterizando, está tomando, está dominando. Nós somos de uma geração, pelo menos a minha, ou boa parte dos que estão aqui, em que nós não tínhamos esse acesso a essas impurezas. Eu lembro da minha adolescência, irmãos. O ápice mais alto de um adolescente que podia ter acesso à pornografia era ele. E eu tive alguns colegas não crentes de escola, eles ter acesso a uma banca de revista e sair com uma revista maior de 18 anos. E nós que éramos crentes falávamos, rapaz, esse cara é doido, esse cara é maluco. Hoje não. A velocidade em que a pornografia, as impurezas, as informações chegam em nossas casas, nós precisamos tratar sobre aquilo que é puro, porque nós somos cidadãos dos céus, louvado seja Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Paulo quer dizer, finalmente é isso, é sobre isso, isso começa na mente, na cauterização, é o que diz Deuteronômio, ao andar, ao deitar, inculque na cabeça dos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os pais que têm filhos adolescentes. Há quanto tempo você não senta com seu filho para ler a palavra com ele? Uma flecha no coração da gente, né? Ah, pastor, ele já é adolescente. Eles precisam ser cuidados. Ah, pastor, cuide.
Palavra de Deus no teu coração: cuide do seu filho, porque aquilo que é impuro está aí, tentando destruir a vida dos nossos filhos, mas nós somos cidadãos dos céus, louvado seja Deus. Aquilo que é puro precisa tomar o nosso coração. Mas veja o texto diz mais: aquilo que é belo, aquilo que é amável. A palavra amável aqui é belo, atraente, honroso, bonito. Aquilo que é amável. Vocês percebem, irmãos? Vivemos uma geração em que as pessoas não têm mais nem a paciência para admirar o belo. Eu tive a graça e a oportunidade com a minha abençoada esposa. Está doentinha a bichinha, chega a estar com uma carinha assim. Pressão, não foi, filha? Lua de mel é assim mesmo. Nós somos na Casa Pueblo. Gente, que pôr do sol. Eu confesso, né, Kézia, que quando chegamos lá, eu vi o valor da entrada, eu disse: Casa Pueblo não. Casa Pueblo não, vamos embora. Dá para ver ali de 0800 ali, Kézia. Meu filho, quando é que você vai voltar aqui à Casa Pueblo para ver um pôr do sol? Vamos. Eu pensei umas duas, confesso, uma fila grande. Kézia, vai dar tempo não. Tempo não, porque é muita gente. Tinha uns 3 ônibus lá, nós chegamos depois. Vai dar tempo não, minha filha, vai perder. Eu disse: não, dá. Sabiamente ela ficou ali, e que bom que ela perseverou. Gente, contemplar aquilo que é belo. Nós vivemos numa geração em que os adolescentes não têm paciência para isso. Paulo diz que isso ocupe o pensamento da gente, porque veja, eu acho fantástico essa palavra, aquilo que é amável, atraente, belo. Algumas pessoas linkam aquilo que é pornográfico, aquilo que é concupiscência dos olhos e da carne. Não, Paulo trata sobre algo mais sublime. Seja isso que ocupe, porque quando nós contemplamos o belo, nós afirmamos, e não tem como não dizer o que está escrito no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus. E foi uma experiência maravilhosa em ver a glória de Deus. Deus, seja louvado o teu nome para sempre. Irmãos, nós precisamos entender que isso tem que ser cativado no coração e na mente dos nossos filhos e adolescentes, irmãos, em uma geração que não contempla o belo, que não agradece, que não louva a Deus. E Paulo diz: olha, tudo que é amável precisa ocupar o coração da gente. Estou caminhando para o final, queridos. O texto vai dizer também: isso gera testemunho. Porque veja, olha a construção do apóstolo Paulo, que eu acho fantástica. O texto vai dizer também: tudo que é de boa fama. Se eu tenho uma mente, irmãos, verdadeira, que respeita, que é justa, que procura a pureza e a santificação, que contempla o belo, que adora a Deus nas pequenas coisas, que olha para uma criação e diz assim: Deus, seja louvado o teu nome. É uma mente cativa, aquilo que glorifica e honra o nome do Senhor Deus. Eu sou cidadão do céu, e no exercício desta cidadania do reino de Deus, eu tenho boa fama. Ao olhar para essa palavra, irmãos, boa fama, todas as vezes que eu leio essa escritura, eu fico a pensar: tudo o que é de boa fama. Sabe o que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Paulo quer dizer tudo que é digno de ser comentado. A ideia do texto é essa. É como se Paulo quisesse dizer que a tua vida seja digna de comentário, não de fofoca. É diferente. Você viu ali a Carol? Que testemunho. Como ela dirigiu de maneira maravilhosa a oração de confissão. Você viu Marquinhos? Orou pelas crianças. Você viu como o Guilherme nos conduziu na leitura alternada, digno de ser comentado. A Duda, maravilha, convocando o povo em oração, e a Bela convocando através de um salmo, digno de ser comentado. Paulo trata sobre isso, irmãos, sobre algo que o mundo adora a Deus, dizendo: Deus seja louvado por esta vida, Deus seja louvado por esse testemunho, Deus seja louvado por todas as coisas. Eis uma pessoa diferente, digno de ser comentado, tudo que é de boa fama, irmãos. Um cristão que enche a sua mente de nobres e elevados pensamentos, a sua fama e o seu legado lhe precedem. O contrário é verdade, irmãos.
Uma mente poluída, mentirosa, ingrata, injusta, pervertida, a sua fama também lhe precede. Quem vem ali? Ali diz que é crente, diz que é filho de crente. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Deus, precisamos ter um testemunho que possa trazer algo digno de ser comentado. Finalmente, tudo que é de boa fama, louvado seja o nome do Senhor. Sabe do que eu lembro, irmãos? Eu lembro do testemunho da igreja primitiva de Atos. Se você olhar comigo, está escrito em Atos capítulo 2, verso 47, está escrito: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Seja Deus louvado e adorado para sempre. Amém. Olha como Paulo termina. Vamos fechar aqui o verso 8, irmãos. Vamos ler juntos. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Vamos ler mais uma vez, bem forte. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante, queridos, como Paulo termina esse texto, e finalmente, que o Senhor ocupe os nossos pensamentos. Se tiver virtude, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Se há louvor, adoração pelo nosso comportamento, seja isso para a glória de Deus, seja isso para a promoção do reino de Deus, seja isso para trazer salvação, seja isso que possa agregar tantos outros, que de fato eu possa dizer não a este mundo com a minha vida, com o meu comportamento, com a minha postura, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas digam: olha, é impossível viver dessa forma. Com Cristo nós conseguimos viver assim como está proposto em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, de tal forma que Paulo irá nos dizer: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para os adolescentes hoje à noite. Qual é a síntese dessa palavra? Como eu posso não me conformar com esse mundo? Não é fazer piquete, não é para a rua bater em ninguém, nada disso. Como eu posso não me conformar com o mundo? É num contexto de mentira, falar a verdade. Vai sofrer retaliações, que sofra. É num contexto de aquilo que é desonroso, viver em respeito. É num contexto que a injustiça prevalece, é ser justo. Pastor, ser sozinho, ser justo? Com Cristo, nós somos maioria em nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Com Cristo, um homem cheio do Espírito Santo pode fazer proezas. Não se conformar é num contexto de impureza, ser puro. Lá na escola, querido, em que os meninos estão se reunindo ali para ver pornografia, você vai dizer o seguinte: eu estou fora, eu sou crente, eu sou cidadão do reino, estou fora. É num contexto que as pessoas são desprezíveis, ser amável, louvar a Deus pela criação. É num contexto em que o mau testemunho impera, ter testemunho, ter vida, ter conduta. É num contexto que as pessoas não louvam a Deus, e você está ali para dizer: Deus, seja bendito o teu nome, porque a minha energia mental está alinhada a Ti, de tal forma que a minha vida, os meus pensamentos, a minha conduta revelam a Tua lei e a Tua vontade. Ó Pai, seja isso que ocupe o nosso pensamento, que Deus aplique esta palavra às nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor.